Olá, sejam bem-vindos ao nosso videocast da disciplina Sociedade, Cidadania e Diversidade. Hoje nós vamos falar sobre um tema essencial para a construção de uma sociedade justa e igualitária, os direitos humanos. Os direitos humanos são uma conquista histórica, mas ainda enfrentamos desafios na sua aplicação prática, seja na comunicação, na saúde pública ou no direito. Garantir esses direitos exige uma atuação multidisciplinar e comprometida. Para essa conversa, eu tenho a honra de receber os meus colegas professores aqui da FAESA para enriquecer esse debate. Estou aqui com o professor Paulo Vitor Saiter. Ele é pai da Beatriz da Alice, que é o cargo mais importante dele. Professor do curso de Direito do Centro aqui Universitário FAESA, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais e doutorando em Política Social. Paulo Vitor nos ajudará a entender os fundamentos jurídicos e os desafios da aplicação dos direitos humanos. O professor Moisés também está aqui com a gente, professor de odontologia e especialista em odontologia em saúde pública pela USP, mestre em saúde coletiva pela UFES e doutor em ciências da saúde pela Fiocruz. Como ele vem aqui, para conversar com a gente como especialista em saúde pública, ele vai falar sobre os direitos humanos, como os direitos humanos se aplicam na realidade prática aí, principalmente com relação à questão da saúde pública, do acesso aos serviços de saúde. Então, nós vamos começar agora falando um pouquinho com o professor Paulo Vitor. Sabemos que os direitos humanos eles foram formalizados na Declaração Universal de 1948, o que você também pode nos corrigir se estiver errado, porque Paulo Vitor foi meu professor no curso de Direito, então ele pode ficar à vontade para me corrigir a qualquer momento. Mas o conceito de dignidade e justiça, ele vem muito antes disso, muito antes da formalização da Declaração Universal. Você poderia nos explicar como que os direitos humanos se consolidam e quais são esses desafios para sua aplicação no Brasil? Uma pergunta de $1 milhão. Vamos lá. Primeiro, agradecer demais o convite, a oportunidade, estar aqui com Moisés, Obrigado. Mirela querida, além de aluna, uma parceira na faculdade. Então, vamos tentar conversar um pouquinho sobre esses conceitos, Primeiro que dignidade e justiça são conceitos históricos já desafiados pela filosofia de muito tempo. Você pode encontrar em Platão e Aristóteles já essa discussão sobre justiça, sobre o que é certo, o que não é certo. Só que a concepção de direito, a gente tem um marco assim mais recente na nossa história. Primeiro começa na modernidade. A mudança da modernidade foi muito importante para a noção de sujeito. Começa a ter a noção de sujeito na modernidade. Mas efetivamente falar em direito como assim, algo que pode ser reivindicado, a gente está falando do século XX para cá. Porque, por exemplo, os direitos humanos, na verdade, eles começam a ser debatidos na lógica do direito humanitário. Lá da Primeira Guerra Mundial. Você começa com o movimento da Cruz Vermelha, que começa a aparecer associações, pessoas preocupadas em proteção daqueles soldados abatidos na guerra, das pessoas civis que são abatidas na guerra. Então, a gente começa aquele movimento ali, mas ainda é muito embrionário. São associações muito voltadas para período de guerra. Efetivamente, depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente tem um marco, vamos dizer assim, oficial, institucional, que é a própria criação da ONU, e logo depois, 3 anos depois, em 1948, a Declaração Universal. Perceba, nós temos 70 anos da construção da ONU. Isso é muito pouco perto da trajetória de séculos e séculos de violações. Se a gente pensar direitos humanos como uma categoria que se volta aos bens materiais e imateriais, mais importantes, essenciais, para que qualquer ser humano possa desenvolver sua potencialidade, isso até hoje a gente não tem efetivamente. Bens materiais, me dá um exemplo. Acesso à saúde, educação, transporte. Olha só como que a gente não precisa parar e pensar. Uma pessoa que mora em uma determinada comunidade e não tem acesso a transporte público no final de semana. Como que essa pessoa vai ter direito ao lazer? Ou a partir de um determinado horário que isso acontece, exatamente. Então, assim, você restringe, o acesso daquela pessoa. Então, nós temos alimentação. E olha que dado interessante. Só em 2010 nós tivemos a alimentação como incluída na Constituição Federal como um direito social. Nossa, muito E o que isso impacta, professor? Isso impacta numa série de políticas públicas que podem ser desenvolvidas a partir
deste direito, dessa norma jurídica estabelecida, né? Então, a gente tem em 2010, nós estamos falando de conquistas mínimas muito recentes ainda. Quando a gente amplia, por exemplo, como a matéria envolve diversidade, cidadania, a gente pensa num país construído sob a escravidão, construído sob o patriarcado, construído sobre uma série de valores de uma determinada ótica. Nós estamos falando de uma exclusão enorme de pessoas, né? A comunidade LGBTQIA+, enfim, todas as pessoas que têm lutado historicamente agora, luta feminista, né? Por melhores condições de vida, de poder ser simplesmente o que elas querem ser. Inclusive reparações históricas, né? Exatamente. Que vêm sendo cobradas muito em função dessa questão da natureza mesmo dos direitos humanos, né? O que foi negado no passado. E muito bem o que você falou, Mirella, os direitos humanos são uma conquista histórica, mas não necessariamente essa evolução é linear, né? Ela é de idas e vindas, ela é de conquistas e retrocessos eventualmente. Então, assim, essa historicidade de direitos humanos é sempre importante da gente destacar, porque ela depende de luta. Sim. Não são permanentes, não é algo dado para ninguém, né? É algo conquistado. Então, a gente precisa ter essa compreensão. Eu pensei agora também, por exemplo, privacidade. Privacidade é um direito humano desde sempre, né? Assim, pensando historicamente, né? Da entrada na casa de uma outra pessoa, você está falando de privacidade, mas que vem agora com a questão dos meios de comunicação, com a internet, sendo discutido, né, com esse outro olhar, e quer dizer, então avança um pouco mais nessa discussão, né? Mas não é só o meio eletrônico que trata da privacidade, mas também, né? E até a gente pensar nas redes sociais, que a própria pessoa se expõe e abre mão dessa privacidade, dessa intimidade, né? Então, que sociedade é essa? Porque a Constituição de 88 como nem existia internet na né? época ainda. E hoje a gente tem essa relativização desses direitos, muitas vezes, e que isso vai causar impacto na vida das pessoas, né? Às vezes a própria pessoa se expõe e às vezes a própria pessoa oferece esses dados que são essenciais dela para vários grupos, né, que vão ter interesses econômicos, políticos direcionados. De forma aberta, assim, né? Fiquei pensando aqui, não estava aqui no script essa pergunta, mas a diferença de direitos humanos e direitos fundamentais, eu acho que vale a pena a gente esclarecer. Acho que para a gente conversar de maneira bem simples, assim, não, nada muito aprofundado, a gente pode pensar os direitos humanos numa ótica mais internacional. E os direitos fundamentais são geralmente trabalhados na ótica interna de um país. Então, por exemplo, é possível que um país como o Brasil tenha certos direitos fundamentais e um outro país como a França tenha outros direitos fundamentais. Mas no plano internacional, por meio de convenções, de tratados internacionais, a gente constrói esses direitos humanos que teriam uma perspectiva mais universalista, né? Então, a gente fala em direitos humanos hoje numa compreensão mais universal internacional e direitos fundamentais mais do plano interno de cada país. Então, às vezes é possível que tenha um direito humano reconhecido internacionalmente e não necessariamente ele foi internalizado como direito fundamental em um país, né? Até porque cada país tem o seu processo de internalização desses direitos. Mas, assim, a perspectiva de direitos humanos majoritariamente aceita é essa, de uma concepção mais externa, internacional, através das convenções, né? O sistema internacional de direitos humanos pela ONU, mas o sistema interamericano que a gente tem, né, nas Américas, a Convenção Americana de Direitos Humanos. Nós temos o sistema africano de direitos humanos. Então, cada sociedade ou grupo, né, de países vai formando esses tratados, essas concepções próprias. Mas temos uma concepção universalista, que também é um ponto para a gente discutir, porque é universalista a partir de qual perspectiva? Né? Falar em dignidade parece que é algo muito óbvio que todo mundo tem que ter uma proteção de dignidade, mas isso vai esbarrar em certas culturas que vão ter outras compreensões. É um dos conceitos, inclusive, que a gente discute nessa disciplina, que é a interculturalidade e também o etnocentrismo, né? Então, eu olho a cultura do outro a partir do meu ponto de vista, e o ponto de vista é sempre a vista de um ponto. Então, realmente tem esse debate ainda que é amplo, né? Mas para a gente pensar que o direito humano, então, direitos humanos são uma conquista histórica, mas que eles permanecem e que em algum momento uns vão se destacar em função dos contextos, do que está se discutindo, do que está se vivendo também na sociedade, né? Perfeito. E aí eu vou puxar um pouquinho o assunto para a questão da comunicação
que diante desses desafios, né, que você menciona, qual a importância da comunicação para fortalecer a defesa dos direitos humanos, até porque nessa disciplina, parte da ação extensionista é justamente comunicar o motivo dessa ação extensionista. Então, eles vão fazer uma proposta de intervenção social e um primeiro momento é dizer qual a importância de fazer uma proposta de intervenção social, que nesse semestre a gente vai estar recolhendo alguns materiais para doar para crianças, né, relacionado à educação, relacionado à escola. Então, eles têm que explicar um pouco sobre essa necessidade de uma organização social que tente favorecer a questão dos direitos humanos, né, que no caso a educação está incluída. Olha, comunicação e direitos humanos acho que tem uma relação, assim, fundamental, porque se a gente fosse separar alguns direitos, né, hoje, por exemplo, para falar da nossa realidade hoje, a questão da verdade, ela é muito importante hoje no debate jurídico, mas no debate midiático. Por quê? Porque é o mínimo que a gente precisa para começar a construir qualquer diálogo, é a gente trabalhar com a verdade. Quando a gente não tem essa verdade, a gente tem fake news, discurso de ódio, que trabalham com concepções, vamos dizer, fora da realidade, né, ou enganosa, ou a partir de uma perspectiva de supremacia racial, como é o racismo, a gente não consegue construir uma sociedade. Então, se o objetivo é construir uma sociedade mais igualitária, mais justa, a comunicação ela é fundamental hoje no momento que a gente vive de tantas redes sociais, tantos meios de comunicação, que antigamente era muito monopolizado, Sim. né? E os direitos ou as informações eram daquela fonte. Hoje a gente não tem, a gente tem uma difusão, né, de redes e de meios, então essa também é uma preocupação. Qual é o limite, no caso do comunicador, qual é a apuração que ele vai fazer daquele fato, né? Porque isso é fundamental. Não dá para construir uma sociedade baseada na liberdade de expressão sem responsabilidade. A gente fala muito isso, liberdade com responsabilidade. Eu quero ser livre para dizer o que eu quero. Não é bem assim. Porque a gente não pode exercer a liberdade sem responsabilidade. Então, o comunicador, quando vai apurar uma notícia, quando vai informar algo, quando vai apresentar um programa, a verdade é fundamental. E a verdade, assim, claro que tem perspectivas sobre um determinado fato, mas que isso seja honesto, né, com ética, porque senão isso compromete até a própria condição de diálogo entre as pessoas. E eu acho que um aspecto importante desse processo de comunicação é que hoje, se antes o leitor ele recebia a informação e ele sabia qual era a fonte, por essa questão de hoje a gente não saber exatamente de onde vem uma determinada informação, o papel do leitor hoje é Também muito é ativo, importante, é crítico. Ele tem que ter pensamento crítico o tempo inteiro para, de fato, ele não ser ludibriado com imagens de verdade, né? Mas que, na verdade, o conteúdo não traz a verdade, mas é feito, encapado em um formato que parece ser. Maqueia, né? E aí você compromete, porque você vai encaminhando, pensa no WhatsApp, você encaminha sem ler, sem ver a fonte, e aí vídeos são passados, informações são passadas, e as pessoas vão acreditando naquilo, sistematicamente, né? Então nós temos as inteligências hoje artificiais também que contribuem para esse viés, né, de confirmação. A gente quer acreditar naquilo que a gente já tem uma predisposição, então a gente não se coloca num lugar de, peraí, deixa eu ver essa informação, deixa eu comparar com outros veículos, outras pessoas que pensam diferente. Não, a gente quer ouvir as mesmas pessoas, nos mesmos lugares. É claro que você vai construir um pensamento fechado, né? Sim, inclusive porque o próprio veículo de comunicação online, ele cria essa bolha e a gente vai ficando ali recluso nessa bolha. E parece que todo mundo está pensando igual a gente, mas não, na verdade você está numa bolha. As pessoas que estão pensando diferente de você, que é o que desenvolve o pensamento crítico, inclusive, elas estão em outro lugar. Então, a gente tem que ampliar aí, né? E aí, pensando nessa questão de fake news, enfim, vários desafios aí para a área da saúde, com certeza. Acho que a gente sofreu muito esse impacto e vem sofrendo, né? Porque uma semana o ovo é uma coisa maravilhosa. Na outra semana não é para comer ovo. Eu não sei mais o que é para fazer. No que eu acredito, né? No que eu acredito. É para comer isso, é para comer aquilo, é para fazer isso, para fazer aquilo. Dietas, eu então ainda dietas tô tentando entender se margarina é melhor que manteiga. Até hoje eu não sei se margarina é melhor do que manteiga.
Então, vou passar a palavra aqui para o Moisés, que é nosso professor do curso de odontologia, especialista em saúde pública, e perguntar, saber assim, como que os direitos humanos se relacionam com essa oferta de serviços básicos à população e, mais do que serviços básicos, com esse novo viés que eu acredito que, para mim, fica mais evidente agora, mas que pode ser um cuidado desde sempre da área da saúde, que é da humanização. Me parece que esse olhar mais humano, em todos os aspectos, né, na saúde especificamente, mas que isso vem se ampliando para todas as áreas, né? Até o direito está sendo afetado, porque agora as empresas têm que pensar em saúde mental do funcionário. Olha como que isso se amplia, né? Então, um pouco nessa perspectiva. Bom, agradecer a vocês por estar aqui nessa mesa Prazer é meu. gostosa aqui de falar. Bom, é um imenso desafio que você está me falando, porque quando a gente pensa na saúde, eu vou logo até para um filósofo, Hans Gadamer, que nasceu em 1900 e morreu em 2002, que ele diz assim, olha, não há outro campo de maior tensão para mim de tensão sociopolítica do que o campo da saúde. Então, ele que foi o maior filósofo da hermenêutica, ou seja, da compreensão, né, de tudo que se fala verbalmente ou mesmo de gesto, ele assume que tem uma área aí que é complicadíssima no ponto de vista dele. E quando a gente pega a definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde, também de 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, ela fala assim, olha, ter saúde não é a ausência de enfermidade, é o completo bem-estar físico, mental e social. Muito amplo. Peraí, para eu ter completo bem-estar físico, mental e social, você falou de humanização, da relação de trabalho, então eu preciso de ter um trabalho que seja bom para mim, eu preciso de ter lazer, eu preciso de ter coleta regular de lixo, saneamento básico, segurança, habitação, acesso à informação, à educação de qualidade. Isso tudo vai, então, cair aqui como se fosse um funil na saúde. A saúde, então, por ela mesma, ela não resolve. Então, eu digo que a saúde, ela, antes de qualquer outra área, eu acho que é a mais difícil de todas. Porque ela pode ter a ciência dela, ela pode estar muito avançada em tecnologia, em medicação, em exames, diagnóstico, por exemplo, mas que ela vai depender de todos os outros fatores, ou seja, do modo de vida de uma pessoa, de uma família, de uma comunidade, do seu país e, inclusive, das macropolíticas. Sim. Por exemplo, se eu vivo num mundo neoliberalista, onde o neoliberalismo fala que o Estado ele precisa de se afastar da pessoa e a pessoa que compre, que tenha o seu trabalho, que compre a sua saúde, que compre a sua educação, o neoliberalismo também fala assim, olha, então você se vira também com a sua saúde e o Estado também não vai, então, garantir isso para você. Então, de início, a gente precisa de compreender que ter saúde é você ser feliz. Uhum. E para eu ser feliz, eu tenho que estar satisfeito com o meu trabalho, eu tenho que estar morando bem, eu tenho que estar satisfeito com a família que eu tenho, com a minha comunidade que eu estou ali habitando, com o meu país, com os meus políticos, com as agendas políticas que estão propostas ou com proposições da saúde nessas agendas. Então, de início, de fato, é muito difícil. Bom, se a gente for pensar num país, Brasil, de dimensão geográfica continental, que perde muito pouco para todos os países da Europa, caberiam aqui 124 países da Europa, aqui dentro. Se a gente for pensar nisso, o Brasil, com suas diferenças culturais, né, regionais, de modo de viver, de falar, de se alimentar, isso tudo, com mais esse contingente que já passou de 218 milhões de habitantes, isso já é mais um outro desafio para a saúde pública. Lidar com toda essa diversidade, com todo esse público inteiro, quando eu penso numa saúde humanizada, como você diz, e para isso ela tem que ser universal. Uhum. E aí, para ser universal... Mas universal, mas personalizada, porque cada região vai ter um aspecto específico também. Pois é, universal no sentido de ser gratuita. Sim, sim. Porque então a gente precisa de fazer um resgate histórico-político. A gente tinha, então, no nosso país, uma saúde que era destinada apenas para os trabalhadores com carteira assinada, era como se fosse uma troca, uma barganha. Eu trabalho, tenho carteira assinada, o meu patrão recolhe esse dinheiro, X% do meu salário, vai para o Ministério da Previdência Social.
O Ministério da Previdência Social, através do NPS e depois INAMPS, que era o departamento que organizava todo o sistema de saúde no Brasil, oferta de serviço, reforma, contratação de profissional, tudo isso era feito pelo Ministério da Previdência Social. Para que público? Um público muito pequeno, que era o trabalhador com carteira assinada. Bom, é assim que começa a oferta de serviço de saúde. Ao Ministério da Saúde, que depois é constituído, cabia as vacinações e algumas vigilâncias sanitárias, por exemplo. A partir, então, da queda da ditadura militar, então, em 85, com o processo de redemocratização, a saúde pega uma carona e acontece o que a gente diz que o movimento sanitário, agora eu tenho um momento de reforma sanitária. Eu tenho pessoas lutando por uma saúde universal, ou seja, uma garantia para todo cidadão. E isso em 85 e 86 eu tenho a 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde tem a participação de 5.000 pessoas. E o grande barato, dessas 5.000 pessoas, 1.000 foram delegados, poder de voz e de voto. Eu concordo, não concordo. Mas desses 1.000 delegados, 500 pessoas eram da sociedade civil organizada. Por exemplo, o representante das paneleiras de barro de Goiabeiras, um representante das rendeiras do Nordeste, um representante de uma associação de bairro, enfim, e a metade, ou seja, é paritária, era a sociedade civil. Ali a gente tem o desenho de um sistema de saúde público, que é o SUS, o Sistema de Saúde Pública agora universal, onde a gente precisaria de pensar que não só aquele trabalhador de carteira assinada deveria ter acesso. Bom, isso é mais do que humanizar, né? E aí, depois eu tenho, então, esse sistema entrando na Constituição Federal no capítulo de Seguridade Social. Se a gente brinca entre a gente, ou se é um dito popular ou não, que se tem uma coisa que dá certo no Brasil é você pagar fiança, né, eu separei lá e eu vou pagar lá, né, as contas do meu filho, e se eu não pagar, eu vou preso. Bom, se tem uma coisa que existe e que é garantido, está lá na Constituição Federal, no capítulo de Seguridade Social. E lá estão também os direitos à saúde, capítulo 96 a 200. O 96, né, o famoso saúde agora é um direito de todos e um dever do Estado. Olha, a partir daí, então, em 1990, isso precisava de ser oficializado, são assinadas as 2 leis magnas do SUS, então o SUS passa a existir oficialmente. Se eu pudesse personificar o SUS, vamos dizer que o SUS agora é você, Mirela. Você sendo o SUS, você teria que falar, a partir de 1990, abre os braços e fala assim, população brasileira, prazer, eu sou o SUS. Aqui, venham até mim. Eu estou aqui disponível para atender a você de forma integral, equânime, porque eu preciso de equidade, é uma diretriz do SUS. Eu preciso de te atender em todas as suas demandas e não interessa se você tem dinheiro, não tem dinheiro, alto, baixo, tem carteira brasileira, tem carteira assinada, não tem, pobre, rico, venham. Numa população que tinha, então, uma demanda acumulada por serviços de saúde absurda, porque eu também vivo num país de desigualdade social absurda. E se a gente for fazer uma continha rápida, se o Brasil foi descoberto em 1500, então a gente tem aí 590 anos sem saúde pública. Nós temos 35 anos que você, SUS, existe. Você fez faculdade, você dividiu um carro em prestações e 60 vezes está pagando ainda. Eu acho, Mirela, que talvez, Mirela não, SUS, você talvez não tenha conseguido comprar o seu apartamento ainda. E esteja talvez pensando assim, será que eu deveria ter feito essa faculdade? Será que eu não deveria ter feito uma outra? Será que é isso que eu quero para mim? Eu vou ter filho ou não vou ter filho? Bom, esse é o SUS. Esse jovem sistema de saúde que tem que dar conta desses mais de 218 milhões de habitantes. E a gente tem um ponto também interessante que com o neoliberalismo as pessoas começam a comprar serviços de saúde, os planos de saúde, mesmo assim nós temos em média 73% da população brasileira que é SUS dependente. Quando a gente olha para as vacinas, 100% SUS dependente. Quando a gente olha para o Covid, para a prevenção e para o enfrentamento do Covid, quem fez isso? O SUS. Então, fomos 100% dependentes dele num país dessa dimensão. Então, a gente
precisa de olhar o quanto que é desafiador, de fato, Sim. levar a saúde. Aí, quando eu levo a saúde para essa população, como que eu consigo levar para todas elas e como que eu consigo, então, tratar essa população da maneira que ela precisa, porque ela não tem só eu, dentista, vamos lá, não tem só uma dor de dente, eu tenho outros problemas, então eu preciso de ter um tratamento integral a ela. De fato, é um desafio imenso. E um tratamento que dê conta, porque pela lógica que você falou, né, a saúde está aqui no final, mas eu tenho uma série de concretizações de direitos que eu deveria ter, que eu não vou ter acesso a todos, o que isso vai gerar uma busca pela saúde, mas que eu fiquei pensando, não é uma busca pela saúde, é uma busca para resolver as consequências de um processo de direitos que não são oferecidos, né? E essa consequência que o SUS vai Não precisaria nem acolher. chegar, Não né? precisaria nem chegar nessa demanda, né? Sim. Quando a gente olha, por exemplo, existe um médico em inglês, Dawson, que ele era médico da família real e desde 1920 que ele falava da importância dos cuidados primários à saúde. Aqui a gente chama de atenção básica à saúde, é a atenção que está mais próxima do cidadão. Ou seja, dentro de uma hierarquização das ofertas de serviços que o SUS define, nessa definição do SUS seria as atividades realizadas pelos municípios, que estão próximos dos munícipes. Então eu sei de que eles adoecem, de que mais morrem, do que eles precisam, quais são as potencialidades, fragilidades, riscos, vulnerabilidades, e fica melhor para eu então entender e tratar essas pessoas. Mas desde 1920 que esse médico falava isso assim, para todo o mundo, para todo o planeta. Depois eu tive uma conferência em 1986 em Ottawa pelo ministro do Canadá, que ele falava assim, olha, não tem algo mais importante dentro da área da saúde do que a promoção da saúde. Sim. A promoção da saúde, eu pensar justamente no que a gente está falando, eu não precisava de ter chegado aqui a precisar ter saúde. Porque eu estou aqui pensando que antes, que a prevenção envolve, que a promoção envolve a prevenção de agravos e doenças. Então, se eu estou tratando a prevenção de agravos e doenças com base ou com foco na promoção e qualidade de vida, eu tenho uma população, então, que quando você, Mirela, SUS, de braços abertos, fala, população brasileira, prazer, eu sou o SUS, venham, você não ia ser quase pisoteado de tanta gente que precisa do seu serviço. Não, você ia conseguir administrar esse caso, um aqui, outro acolá, e trabalhar para que as pessoas pudessem ter melhor condição de saúde. Sim. Ou seja, o foco não seria mais na doença. E aí, quando a gente pensa a odontologia, até, né, a gente já fez alguns projetos juntos de educação, de promoção de saúde pública, juntando os alunos de jornalismo, os alunos de odontologia. E quando é feito o diagnóstico em crianças de comunidades mais vulneráveis, em Vitória, que tem dentista nos postos de saúde. E que é referência em saúde bucal no Brasil. E que é referência, você tem crianças de 7 anos que já perderam dente permanente. Me dá uma tristeza profunda, porque isso. E a gente está vivendo uma era zero cárie. Então, por exemplo, o meu irmão, ele já teve acesso, meu irmão é 7 anos mais novo do que eu. O meu irmão, ele já teve acesso a uma odontologia mais preventivista, onde ele não tem ideia do que é ter cárie. Sim, as minhas filhas já iam no dentista antes de ter dente, desde antes de ter dente. Todos os nossos alunos não sabem o que é ter cárie. Eles têm dificuldade do diagnóstico de cárie quando vão pela primeira vez da cárie. Eles não têm ideia do que é, nunca tiveram, nunca viram. E aí eu tenho uma clínica de materno-infantil aqui na FAESA, que chegam umas crianças, como você diz do projeto, que com 6 anos, que nasce o primeiro molar permanente, que o dente está todo destruído. Já tá destruído. Então, na verdade, assim, dentes e gengivas registram o impacto das precárias condições de vida em que muitos brasileiros vivem. E da precária condição de acesso ao direito humano. De acesso ao direito humano, que envolve acesso à educação de qualidade, à informação, à alimentação saudável, não cariogênica, ao entendimento de como é o processo cariogênico, de que precisa de higienizar a boca, porque hoje eu não consigo emprego se eu não tiver uma saúde bucal em dia. Eu não consigo... E aí eu fico pensando, uma família que não tem alimento, você acha que ela vai comprar pasta de dente, escova de dente, vai ter... enfim,
São questões tão essenciais, né? E aí você não tem acesso. É porque talvez a gente não consiga visualizar, porque a nossa realidade é tão diferente que eu não consiga visualizar que uma realidade de umas pessoas que vivem aqui no entorno da FAESA, né? Dessa questão de não acesso à informação, mas não acesso, às vezes, ao próprio produto, aos bens mínimos, que são necessários. Agora, Mirela, não acesso aos bens mínimos, que é, vamos lá, o kit de higiene oral, bom, pasta de dente, escova, fio dental. Um último estudo divulgado pelo SB Brasil, que foi feito pelo Ministério da Saúde com uma amostragem muito grande, dizia que 45% do povo brasileiro não tem acesso à saúde bucal. Isso é muita gente. E nós tínhamos, e aí o último estudo que calculou o acesso à odontologia pela primeira vez, ou pelo menos alguma vez na vida, nós temos aí mais de 30 milhões de brasileiros que não sabem o que é um consultório odontológico. Quando eu pego uma fatia de população que ganha até um salário mínimo, isso multiplica por 9 vezes. Então, a desigualdade social, de fato, desemboca nos problemas de saúde, e a saúde bucal vai estar aí nesse meio. Lembrando que o kit, o problema não é só eu não ter o kit, mas é que quando eu vou ao supermercado, eu vou fazer compra de alimentos que são mais baratos, e por isso são ricos em carboidratos. Carboidratos que são, então... processados. Que são peça fundamental para ter cárie. Se eu não tiver carboidrato, se eu não tiver açúcar na minha boca, não tem cárie. Eu ia complementar que até 2021, a gente estava com um dado de 33 milhões de pessoas no Brasil em extrema pobreza. Ou seja, esse dado de 30 milhões que não tem acesso bucal, ele está ali compatível, né? Porque são essas pessoas que, na extrema pobreza, eu estou falando de pessoas que não sabem quando vão comer. Sim. Porque a gente tem os níveis de pobreza e de alimentação, de segurança alimentar, que estão em segurança alimentar, então, que não sabe se vão comer amanhã, depois de amanhã. Nós temos pessoas que comem uma refeição, não sabem se vão comer a outra, mas sabem que vão comer uma refeição. Essas que eu estou falando não sabem quando vão comer. 33 milhões de pessoas até agora, recentemente, 2021, 2022 no Brasil. Claro que a pandemia, né, também contribuiu. Mas me lembrei de outra coisa que o Moisés estava falando, né? A política, como que a política ela tem tudo a ver, né? O neoliberalismo está tão acentuado e isso tem impactado tanto o Brasil. Por exemplo, lembro uma emenda constitucional em 2017, que foi assinada lá e foi negociada, né, na época do Temer, que retirava do SUS, salvo o melhor juízo, 20 bilhões de reais. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos fez um relatório aqui no Brasil, neste ano 2021. Em 2021. E ela registrou que 80% das pessoas que vão ao SUS são afrodescendentes. Olha só, quando a gente pega e tira essa quantidade de dinheiro de uma política pública, que é universalista, que é uma conquista fenomenal, isso não tem lugar nenhum do mundo, e você não está tirando de todos os brasileiros só, você está tirando inclusive de uma parcela que historicamente já é negligenciada, excluída. Sim. Então você mantém essas pessoas nessa desigualdade, mantém essas pessoas nesse não acesso a esses bens. Então, assim, a política ela vai ter tudo a ver, né, com isso. E a gente está falando aqui de direitos, de acesso, de possibilidades. Se não tiver na agenda política, né, e se isso não for colocar em prática, a gente tem grandes problemas. O SUS não é uma máquina, né, que produz saúde, né? Sim. O SUS é uma engrenagem feita por pessoas e diretrizes, né, e que isso, então, funciona, mas pode funcionar melhor ou pior, dependendo aí de vontades políticas, de forças políticas, né? Bem, vou agradecer demais vocês. Eu achei que ia ser maravilhoso, mas eu não achei que ia ser tão rico assim. Eu espero que nossos alunos aproveitem bastante esse podcast, porque ficou muito bacana. Bem, o nosso bate-papo de hoje mostrou que os direitos humanos, eles não são apenas um conceito abstrato, mas um compromisso que precisa ser garantido em diferentes áreas do direito, na comunicação, na saúde, enfim, em tudo aquilo, num sistema amplo aí, né, e complexo. Eu quero agradecer imensamente a presença dos nossos professores e dizer
que a gente volta em outro momento com novos podcasts aqui para compartilhar conhecimento com vocês. Muito obrigada. Se vocês quiserem deixar uma mensagem para as câmeras, podem. Por favor. Pessoal, obrigado aí por estar assistindo a gente, ouvindo. Espero que vocês aí tenham uma compreensão do que a gente falou e discutiu. Aliás, dessa conversa nossa. E a gente se coloca à disposição também, né, para continuar essa conversa, esse debate tão bom e tão necessário. Obrigado, Mirela. Eu que agradeço. Obrigada. Fechamos.